Fala galera, tudo bom? Thiago que tá falando, né? Vamos fazer mais um de fechamento aí do dia 6 agora, quarta-feira, onde é bastante complicado, né? Muito volátil, o mercado andou dando muita porrada para cima e para baixo. Dificilmente a gente encontrar uma tendência e quando ele começa a formar a gente duvida porque ele já tinha andado muito, né? Assim que foi o dia de hoje no dólar, no índice foi um pouco ainda mais conturbado, confirmou pivô e não foi em alvo, né? Deu stop, mas tudo bem, vamos lá. Começar pelo dólar, deixa eu dar uma limpada no gráfico aqui. Pronto. A gente primeiramente amanheceu, né, com gap de baixa, portanto a gente tem uma tendência de baixa, trabalhando também abaixo das médias, tá? E seu primeiro movimento também foi para baixo, veio buscar as bandas inferiores, né? Só que ele arma ali um martelinho no fundo, né? E todo mundo sabe que um martelo no fundo é um sinal aí de inversão, né? Porque ele não está à deriva do mercado, ele está justamente no final do mercado, né? Então claramente mostrou aí um cansaço na venda. Outro fator aí é que os candles vêm, né, com através de candles fortes, né, direcionais, com os candles elefantes, e conforme a gente vem se aproximando do fundo, os candles começam, né, a diminuir a sua intensidade, o volume começa a reduzir, e o volume que a gente tem neste martelo, apesar de ser um candle vermelho, tá? Ele é um volume comprador, já que o mercado veio, né, até aqui embaixo e voltou a subir. Portanto, dava para a gente tentar uma compra aqui. A gente fez, inclusive, no rompimento deste triângulo. Fizemos na sala, hein? Isso aqui não está dentro lá, está perdendo tempo, tá? E o stop, né, na mínima do martelo. Acontece, né, que esse movimento que a gente, né, mencionou na sala era para buscar apenas uma correção, né, de repente até a média de 9, se desse muito certo, buscar a média de 20. Né, no momento que essa operação ocorreu, era nisso que eu estava pensando, foi o que eu passei para o pessoal. Porém, né, é tanto que vocês viram meu stop aqui, né, no que a gente bateu a média de 20, né, eu já deixei meu stop bem grudado, porque acreditava assim que a gente podia voltar a fazer novos fundos, né. Acontece que, né, foi estopado, foi violinado aqui na operação e ele voltou, seguiu reto, subiu ainda 47 pontos. Teve aluno que não estopou e chegou a pegar 60. Então parabéns aí para quem conseguiu. Tá? Eu acabei ficando de fora dessa pernada de alta, não tem problema. E depois uma operação que eu não tive coragem, mas foi exatamente a mesma, tá? O volume começa a reduzir. A gente tem um martelo invertido, né, uma estrela cadente no topo, tá? Coincidentemente, tá? Os dois martelos, tá, foram tanto na banda inferior quanto superior das bandas de Bollinger, tá? Dando mais um indicador aí de uma possível entrada. Acontece aqui, tá, uma venda com stop na máxima, também seria bem-vindo normalmente para buscar as médias, né, assumindo que a tendência de alta se formaria a partir desse movimento, porque a gente tinha topos mais altos, tá? E até então a gente estava fazendo aí um possível fundo mais alto que o anterior, formulando aí a tendência de alta. Acontece que o mercado não só veio pegar as médias de 9 e a de 20, tá, como ele perdeu tudo. Né? Se a gente puxar uma retração aí do fundo ao topo, a gente vê que inclusive perdeu aí a retração de 38, né? Que seria a última parada para mim, aí, assumindo uma tendência de alta. Né? A partir deste momento que a gente perde, né? O 38, né? O 268, eu já acreditava novamente que a gente podia voltar e testar fundo lá em 237, coisa que também não acontece. O mercado para, volta a subir, e mais uma vez tem que testar topo, né? E inclusive rompe topo com muito volume, um candle muito forte, né? Dando a entender, né, se a gente estica um pouco a tela, a gente tem um pivôzaço de alta aqui, né? Foi como eu mencionei da manhã, os movimentos muito longos, né? Por esse pivô ter uma pernada aí de 80 pontos, né, obviamente seu alvo fica igualmente gigante, o que torna difícil a operação, tá? De acreditar nela, acreditar que o mercado vai andar mais 50, 60 pontos, sem contar o stop, né? Se a gente for ver aqui, a região do stop era mais de 60 pontos, né? Porque o pullback foi muito longo e depois ele veio no rompimento de uma vez. Ele não veio aquele movimento clássico que a gente gosta, né? De consolidar, esperar as médias chegarem no preço. A gente até teve uma porradinha aqui, mas não dá nem para chamar isso aqui de pullback, tá? Pra mim, é muito difícil ter pego essa pernada aqui quem não buscou perto deste fundo aqui, tá? Em todo caso, eu vou traçar aqui, né? A gente estava na sala ao vivo ainda. A gente estava tendo uma aula de análise técnica, inclusive, quando rompeu o topo anterior. Eu não estava operando, estava dando alvo. Ainda assim, eu tracei um alvo para os alunos que estavam, né, operando. O alvo era o 65, tá?
fundo, pivô, pullback e rompimento do pivô confirmando o alvo lá no 65. Por pouco ainda não atingiu, tá? Detalhe, neste movimento, tá? Nessa correção que a gente teve, inviabilizava essa operação, porque primeiro a gente perdeu a retração de 38, né? Perdemos também, começamos a trabalhar abaixo das médias. Muito difícil de pensar em uma tendência com o mercado assim, né? Acho que foi mais uma coincidência dele voltar a subir, né? Do que de fato uma tendência de alta aqui. Agora que o mercado tá fechado, é fácil, né, de desenhar. Porém, na hora, dificilmente a gente acreditaria. Eu, pelo menos, não acreditei nesse trade, tá? Ainda assim, segue aí para vocês, né? No final de tudo, a gente só ajusta a nossa FIBO a fim de ter as retrações, tá? Então, se o mercado quisesse continuar subindo, nossa primeira parada era o 315, 61.8 aí, coisa exatamente onde o dólar vem fazer um pullback, né? Perde ali novamente as médias de 9, média de 20, faz um pullback na retração de 61 e volta a subir. Acontece que o que? A gente não consegue romper este topo, tá? A gente não tem força para romper este topo. Testa uma, duas, 3, 4 vezes, né, sem sucesso. Detalhe, né, a média de 20 que vinha subindo, né, já se passou a se tornar descendente, a média de 9 já estava para baixo. Dava sim para pensar em uma venda neste martelinho aqui, tá? Porque era uma região de resistência que não foi rompida. O stop normalmente nesses movimentos é barato, então vale a pena o risco sim, principalmente depois de uma alta, né, de 120 pontos. Mesmo que seja só uma correção, né, uma correção ali até a média de 200 ou a retração de 50 é bastante. Então dá para tentar uma venda sim, acho que vale o risco, mesmo sendo uma operação contra a tendência primária, tá? Tinha contexto, tá? O volume também estava baixo, não tinha nenhum rompimento de topo novo, não estava renovando novos topos, né? A gente até pela Bollinger aqui conseguia ver que o mercado não tinha intenção de continuar subindo. Então acho sim que valia muito esse stop, tá? Basicamente as três operações foram as mesmas em martelos em cima de topos e fundos, tá? Martelo no fundo, martelo invertido no topo e depois mais um martelinho perto da resistência, tá? Em todo caso, tá? O mercado começou a cair, médias começaram a apontar para baixo. Se alguém não pegou esta venda aqui, podia ter pego a venda que eu fiz também, tá? Fiz uma venda atrasada, inclusive. A gente perdeu o fundo anterior, tá? Armando um pivôzinho de baixo. E a gente faz um pullback que nem chega a tocar na média de 9, nem dá para chamar de pullback, na verdade. Mas quando ele perde aqui, né? E eu sonhei uma venda, vendi no 308, vendi no 304, né? Porque bateu uma ansiedade, falei, não quero ficar de fora. Né? E por que eu estava pensando nisso, gente? Nos 15 minutos, a média que vinha ascendente também já estava apontando para baixo. Nos 60 minutos, a gente tinha um topo duplo na mesma região de resistência, tá? Então, para mim, estava nítido que o mercado queria fazer uma correção um pouco mais forte aí, pelo menos, tá? Quando eu digo nítido, é o que eu imaginava que pudesse acontecer, né? Se deu certo ou não, se foi coincidência ou não, pouco me importa, tá? E o que eu fiz para aproveitar e carregar esse trade, gente? Eu vou tirar a fibra aqui rapidinho. Espera aí que eu tirei uma tecla do meu teclado. Tá? Peguei o último topo, peguei o meu pivôzinho, primeiro alvo 287, fiz uma parcial aqui e do restante eu saí no segundo alvo, tá? Eu já não estava mais no escritório, eu acho que eu saí um pouco acima ainda, eu saí no 72. Eu saí no 72 nesse trade aqui, quase certeza. Tá certo. Eu saí no 72 nesse trade, praticamente na mínima do movimento, antes dele fazer esse pullbackzinho, tá? Eu já estava no metrô, fiz a ordem pelo celular. E ainda assim deu muito certo, né? Fez um pullback na média 9, continuou caindo, acho que não chegou a buscar o terceiro. O terceiro seria muito longe. Não chegou a buscar o terceiro lá em 246, o mercado volta a subir, né? Toma uma inversão, vem com força para cima, bem forte, né? Arma até um pivôzão de alta aqui. Rompemos o topo anterior, arma um pivô de alta, faz um pullback na média de 20, né? E volta a subir uma compra armada aqui também. Então, gente, olha que dia louco, tá? Falando muito aqui, muita operação, mas um dia totalmente indefinido, tá? O mercado abre com gap de baixa, aí um gap de 20, mais de 20 pontos, cai mais 30, sobe 80, cai 68, sobe 110, tá? Um dia muito difícil de se operar, não dá pra falar que isso aqui é uma tendência, né? Dá porque a gente vê que está subindo, mas é uma tendência extremamente difícil de se operar, né? Pelo menos eu acho, assim, quando o mercado dá essas porradas logo cedo, né? Eu já penso duas vezes antes de entrar. Como a gente está falando de futuros, a nossa cesta de opções, né, é só duas, né, índice ou dólar. Então a gente tem que arriscar algumas coisas aqui, tá?
No mais, tá? Depois o mercado gerou esse movimento aqui, gerou uma consolidação, tá? O mercado voltou a subir e ficou consolidado até o restante do dia. Vou traçar aqui as retrações para amanhã, a gente ficar de olho nos pontos possíveis aí. Beleza, gente? Se ficarem com alguma dúvida aí, não esqueçam de deixar o feedback ou perguntar aí que eu vou acabar respondendo todo mundo, tá? Enfim, o mercado terminou ali acima da retração de 61.8, as médias, né, ligeiramente ascendentes, menos a média de 200 que começa a apontar para baixo, né, quando a gente fala um pouco de macro. Eu puxei o OBV aqui, a gente ligeiramente rompeu o topo anterior, mas nada de romper o topo de quando a gente bateu o 318, né, então me indica que o mercado não está com essa força toda compradora. Nos 60 minutos as bandas estavam prestes a se abrir, ou melhor, já estavam se abrindo, mas não teve força para continuar esse movimento. E no diário, né, um movimento que é um pouco mais devagar, ela já está aberta, indicando uma tendência de alta. Porém, a gente vai ter que esperar a confirmação disso no diário, né, pode levar 1-2 dias aí ainda. Tá? Enquanto isso, eu vou ficar de olho no ABV. Se ele romper este topo anterior aqui do ABV, aí sim eu vou ficar muito de olho em compras, tá? Inclusive para swing, mesmo se tratando de mercado de futuros. Por enquanto, eu vou só observar. Eu vejo que o mercado está trabalhando acima das retrações, portanto, o meu primeiro alvo se torna aí o 63, tá? Ou até esse topinho aqui que mostrou uma resistência muito forte, tá? Pode colocar o 54 como primeiro alvo e segundo 63,5, que é o topo do dia, tá? Isso falando de retrações. Se o mercado der algum movimento amanhã, a gente vê amanhã mesmo, né? Se ele abrir com gap de baixa, trabalhar abaixo aí das médias de 20, 200, a gente pode testar esse suporte ali no 38.2, tá? 285, um suporte que já foi respeitado hoje, tá? Vamos ver se mais cedo também. Ó, ontem, no dia de ontem também. Então, muito importante essa região de retração aí, né? Considerando que o dia foi de alta, seria aí o último movimento, o último pullback que ele poderia fazer. Nem posso dizer isso, tá? Eu ia dizer que se o mercado, né, subiu tudo isso, aqui seria a região do 85 a 285 era o último lugar que ele poderia bater para continuar subindo, assumindo uma tendência de alta. Só que, né, a gente tem que considerar que o mercado já chegou a romper esse suporte, já chegou a romper essa retração, portanto a gente não tem uma tendência definida. O melhor a se fazer é esperar o mercado, né, se decidir. De repente a gente gera aqui um retângulo, tá? Deixa eu tirar o imã aqui. Gera o retângulo, espera sair e trabalha. Se trabalhar acima, busca topo. Trabalhar abaixo, busca a retração de 85, de 38 lá no 85 ou até volta para o fundo. Vai depender aí do humor do mercado amanhã. Beleza? Muita operação, foram as que eu vi, a única que eu fiz aqui no dólar praticamente foi essa inicial do dia aqui, que o risco era baixa, né, e era primeiramente para buscar uma correção, né. O mercado acabou subindo 80 pontos em linha reta aí, quem pegou, parabéns, eu não tive essa sorte, né. Esse rompimento de pivô muito difícil, mercado, né, muito difícil entrar nessa operação, tem que ser realista, tá, gente. Não fiz essas operações. Essa aqui no final da tarde, né, já não estava mais na sala, estava prestes a ir embora do escritório, batemos uma venda lá. Fiquei ansioso, acabei até aumentando a mão depois que rompeu esse fundinho aqui. Entrei atrasado, fiquei com média acho que no 306. E foi buscar lá o primeiro, segundo alvo, até chegou a romper um pouco ainda. Beleza? E falando do índice, o que a gente tem para o índice aqui? Índice muito mais difícil, inclusive, viu? A gente amanheceu aí praticamente sem gap, com o primeiro movimento de alta e depois um movimento, né, que voltou praticamente para a região de abertura, né. Automaticamente a gente gera uma consolidação, já que o mercado não renovou o topo e não veio fazer novos fundos. Acontece, né, que se a gente, né, novamente estica um pouco o gráfico, a gente tem um topo, um fundo e um topo mais alto, né, confirmando este pivôzinho de alta, né. A gente tinha volume, tinha candle, o volume não estava muito grande, tá? Mas ainda assim a gente tinha, né, um rompimento de pivôzinho. Qual foi o problema? Tanto que está até o triângulo aqui, tá, de entrada. Qual que foi o problema dessa operação? Ela chegou a bater ali, acho que 150 pontos de gain, um pouquinho mais, máxima aí. Mas não foi aquela operação, né, que foi buscar alvo em linha reta, como a gente costuma ver, depois que confirma um pivô. Dois poréns aqui, tá? A mesma coisa que o dólar. Tá? Se a gente for considerar os movimentos de retração, a gente perdeu a retração de 50, que é muito importante para o índice. Perdemos até a última retração. Trabalhamos abaixo das médias. Tá? Em uma tendência de alta, a gente não pode perder as médias. Então, acabou inviabilizando esse trade. Eu falei até para o pessoal que se quisesse apostar numa compra, aconselharia esperar um pullback até as médias, né? Porque visto que a gente já estava bem afastado, né? De repente um breakoutzinho como foi nos 2 dias anteriores aí.
tá? Um breakoutzinho aqui, ó. Rompeu, consolidou, bateu na média e foi embora. Rompeu, bateu na média. Esse aqui não foi um breakout, né? Foi mais um pullbackzinho. Mas no dia anterior a mesma coisa, tá? Rompeu, consolidou, bateu na média, foi embora, tá? Não foi o mesmo movimento e por conta desta correção muito forte, desta correção, acabou inviabilizando essa compra aqui. Quem comprou chegou a ficar 150 positivo, acredito eu que pelo menos no stop um loss não tenha tomado, né? Enfim, o mercado a gente gerou uma consolidação, né? Um funil. E ele acabou rompendo para baixo. Quem gosta de operar figura, deixa eu tirar a fibra aqui para não atrapalhar a gente. Quem gosta de operar figura, né, podia ter pensado em uma venda aqui ou, né, no giftzinho, né? Quem lembra, o giftzinho, candle de corpo e pavio pequeno, normalmente com pouco volume, não estava com volume tão baixo, né? Dava para pensar em uma venda aqui com stop na máxima dele. Ó, viu? Passou um calorzão aqui no que perdeu, tá? Mas não chegou a perder o topo anterior aqui do candle. Se bem que ele deve ter feito primeiro esse movimento e depois voltou a cair. Ainda assim, tá, quem pensaria uma venda na perda do triângulo, tá, ou na perda do gift. Entradas boas, normalmente com stop barato, aqui 300 pontos, e aqui o stop ainda mais barato, porém, né, gift é uma entrada atrasada. A gente não tinha alvo, portanto o alvo passa a ser o último fundo, tá? Coisa que ele veio testar e até renovou o fundo anterior, fez um pullback na média 9 e voltou a fazer mais um fundo com muito volume, tá? Aqui eu não fiz nada, eu já estava de olho no dólar, mas ainda assim a gente acabou observando as operações. O mercado fez um novo fundo e voltou a subir, tá? Só que acontece, né, que o mercado subiu em linha reta, rompeu o topo anterior, armou o pivôzinho de baixa e aí a gente tem aquele breakout, né, que a gente acabou de falar. Fundo, topo, consolida, vai embora, tá? Dando pra gente. Alvo lá em 120 mil, 121 mil pontos, tá? Nem sei se chegou aí. O mercado consolidou, rompeu, tá? O pivôzinho de alta, tem volume. O volume começou a entrar, entrou só no último candle aqui, mas o volume já começou ligeiramente a aumentar. E a gente estava, né, com as médias a nosso favor. Então, uma entrada bem-vinda. Acontece que esse índice foi traiçoeiro, gente. Tá? No rompimento deste pivô, chegou a bater 400, quase 400 pontos de gain. E novamente voltou 400 pontos. Essa região aqui acionaria a região para quem entrou. Para quem gosta de usar stop técnico, tá? Também pegaria o stop. Então, outra operação traiçoeira aí. Acontece depois que dá essa violinada, né? Acabou sendo a mínima do movimento. Ele chegou a romper, mas voltou e fechou acima. Quem trabalha com stop apregoado, com certeza tomou stop. Né? Quem dá uma segurada, talvez com sorte não tenha sido estopado. E o mercado, né? Vamos ver se ele buscou o alvo ali. Buscou o alvo. Tá? Foi mais longe ainda? Não. Buscou o alvo, né? Depois de alvos de fibra. Todos e quaisquer alvos de fibra são passíveis de correções ou até mesmo inversões. Já não estava mais olhando para o mercado, mas a gente segue o estudo aí para o dia seguinte. O mercado atingiu o alvo de fibra, perdeu o fundo, médias apontaram para baixo, caiu em linha reta, tá? Última hora do dia, últimas 2 horas do dia eu nem opero, tá, gente? Mas fica de análise aí. O mercado inclusive voltou para o fundo, tá? Um dia totalmente indeciso. O que a gente vai fazer agora? Vamos traçar uma fibra, buscar as retrações e ficar de olho para amanhã. Foi ou não foi complicado, gente? Manda aí nos comentários o que vocês acharam de hoje. Eu achei extremamente difícil de se operar. Tivemos entradas que eu não esperava tantos pontos, com stops muito curtos, né? 8, 9 pontos de stop, que acabaram dando incríveis vários pontos, para quem conseguiu pegar toda a pernada, mas ainda assim não foi aquele dia que, nossa, tendencioso, direcional, prático, né? Foi um dia bastante complicado na minha opinião. Tá, gente, a gente teve aí teste de topo, teste de fundo. Primeiramente o mercado já perdeu a retração de 50, então eu assumo que ele vai buscar fundo novamente. Coisa aqui de 150 pontos, não menos que isso, tá? 180 pontos não atingiu o fundo, não é tanto para o índice, principalmente para um índice que andou mais de 2.000 pontos no dia de hoje, tá? Ainda assim, acredito que ele possa vir novamente testar fundo, principalmente se ele abrir com um gapzinho de baixa, tá? Então, nosso primeiro alvo aí, se ele abrir caindo, vai ser o 118.900, o fundo de hoje. De repente, ele pode ser que ele abra aí com um gap de alta acima aí da média de 200, a gente vai estar em região de trap, tá? Uma trap zone, com a média de 20 caindo, média de 20, 200 subindo. Tomem cuidado, pode ser apenas um respiro aqui para o mercado continuar caindo, inclusive perder este fundo, tá?
por enquanto, a gente tem uma média macro apontando para cima, que acabou de ser perdida, e uma média de 9,20 que no final do pregão mostrava muita força vendedora. E pelo fato do mercado ter ido do topo ao fundo, né, é mais um motivo para a gente tomar cuidado na hora da compra. Se a gente fala aqui de macro, vamos dar uma olhada no ABV, tá? Vinha subindo, né, nessa queda aí, deu uma realizada, vamos esperar amanhã para confirmar se ele vai continuar caindo ou se ele volta para a região do topo. No diário, né, a gente já vê essa tendência de alta sendo perdida já tem alguns dias, né, desde que a gente atingiu 118 pela primeira vez, o mercado não renovou topo no ABV, tá? Vale ressaltar, gente, eu uso muito o ABV para fazer swing trade, para tentar especular algum movimento futuro, tá? Mas não seria a primeira vez que o índice não renova topos no ABV e no dia do nada, né, sai rompendo topo atrás de topo aí, fazendo máximas históricas, tá? Ainda assim, através do ABV, a gente não renovou topo, continua fazendo topos e fundos descendentes, tá? Indicando uma exaustão na compra. Eita, quanto fibra. Beleza? Vamos ficar de olho com esses pontos. Para mim, a retração de 50 é muito importante, tá? Fiquem ligados nessa região de 120 mil, que eu acho que vai ter briga caso o mercado vá para lá, tá? Uma tendência de baixa está se iniciando no índice aí para mim, no curto, médio prazo. Acredito sim que a gente possa dar uma realizada. Essa realização não é de hoje que eu estou falando isso, a gente até chegou a cair 4.000 pontos. Ainda assim, acredito numa realização um pouco maior. Beleza? Lembrando que essa aqui é só a minha opinião, são as minhas análises e o que eu uso aí no dia a dia com os alunos. Beleza? Qualquer dúvida, tamo junto aí. Falou!